Olá! Vamos começar a correção da apostila de razão. Cai sempre muita questão de razão no Enem, tanto de forma específica, onde menciona a palavra razão, quanto de forma geral dentro de outros conteúdos, mas sempre cai muita questão de razão. Vamos ver agora alguns conceitos de razão e depois vamos resolver as questões do Enem que envolvem o conceito de razão. Razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, sendo o segundo diferente de zero. Vamos entender isso. Quando fala quociente, o que significa quociente? Divisão, porque quociente é o resultado da divisão. Então, quando fala em razão, está falando em divisão, que pode ser representado por uma fração. Então, toda vez que o cara falar razão, você vai pensar em uma fração, que é o quociente, a divisão, do primeiro pelo segundo, sendo o segundo diferente de zero, por quê? Porque o denominador de uma fração não pode ser zero. Dentro de razão, temos algumas razões especiais, porque elas têm uma fórmula, elas têm uma ordem, você tem que saber essa fórmula. Na maioria das vezes, ela não vem na questão. Pode ser que o cara faça menção, mas muitas das vezes não vem na questão. Então, você tem que saber. E aí, aquilo que tem que estar sempre onde? Na nuvem, como eu sempre falo. Então, uma dessas razões é a velocidade média, que é uma razão muito conhecida, que é a razão entre a distância percorrida, que pode ser dada em metro ou em quilômetro, e o tempo desse percurso. Então, ou é metro por segundo ou é quilômetro por hora, mas é sempre uma razão. Temos a densidade demográfica, que é a razão entre o número de habitantes da população e a área ocupada pelos habitantes, dado em quilômetro quadrado. Temos também a densidade de um corpo, que é a razão entre a massa do corpo e o volume desse corpo, dado em quilograma por metro cúbico. E temos também uma que cai muito no Enem, que é a escala, que é a razão entre a medida que está no desenho e a medida da coisa real. Um detalhe da escala é sempre dada em centímetros. Às vezes as medidas não vêm em centímetros, a gente transforma para centímetro, porque quando se fala em escala, está falando em centímetros. Vamos ver isso dentro das resoluções de muitas questões aí para frente. Também temos dentro da razão umas palavrinhas especiais, a gente chama de palavrinhas mágicas da matemática. Quando você vê uma dessas palavrinhas dentro do texto, você tem que saber que ela se remete a uma razão. Por isso, vou chamar a atenção com elas. Então, nós temos aqui a palavra a cada, por e em. Exemplo, 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Então, aqui nós temos uma razão. Então, aqui escreveríamos 2 dividido por 50. 18 miligramas em 6 dias. Então, 18 dividido por 6. 4 pessoas por metro quadrado. Observe que aqui não tem um número. Então, esse número é 1. São 4 pessoas para cada 1 metro quadrado, por 1 metro quadrado. Então, o número não está aqui, mas você tem que saber que é 1. Então, tudo isso tem que estar na nuvem, porque vem embutido dentro da questão e você tem que saber. Vamos começar agora fazendo um breve exemplo e depois vamos corrigir as questões do Enem. Numa prova de 30 questões, um aluno acertou 12. Escreva na forma simplificada a razão do. E essa forma simplificada. Simplificar uma fração significa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, que vai nos gerar frações equivalentes. Só aproveitando o gancho. Então, se eu estou pedindo uma razão, eu estou pedindo uma fração. E se eu estou pedindo na forma simplificada, é porque você vai simplificar as suas frações. Então, eu quero a razão do número de questões que acertou para o total de questões. Prestem muita atenção na ordem que o texto está pedindo. Tá? Tem que ser sempre na ordem que foi pedida. Então, primeiro ele pede acertou para o total. Então, acertou 12 e o total que são 30. Então, a razão será 12 para 30. Como ele pediu na forma simplificada, aqui nós poderíamos simplificar por 2, porque os dois números são pares. Poderíamos simplificar por 3, porque os dois números são múltiplos de 3. Mas poderíamos simplificar no máximo por 6. E quando a gente procura simplificar uma fração, a gente procura simplificar pelo máximo possível, para que ela se torne imediatamente irredutível. Se você simplificar aqui por 2, depois vai ter que simplificar de novo por 3, para ela se tornar totalmente simplificada. Então, simplificando 12 por 6 dá 2,
e 30 por 6, que dá 5. Aqui o número de questões que errou para o número total de questões. Quantas questões ele errou? O texto não fala, mas, por lógica, se ele fez 30 questões, acertou 12, então ele errou 18. Então, a razão será 18 para 30, que simplificando também por 6, 3/5. Letra C. O número de questões que errou para o número de questões que acertou. Então, ele errou 18 e acertou 12. Então, fica 18 para 12, que também, simplificando por 6, vai dar 3/2. Então, aqui um breve exemplo do que seria razão. Então, quando o cara pedir razão, ele está pedindo fração. Forma simplificada, você tem que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número para chegar a uma fração equivalente. E aí você vai simplificando o máximo que você conseguir para que essa fração se torne irredutível. Começando agora com as questões do Enem, vamos corrigir a questão número 1 da nossa apostila. Vamos começar por onde? Pela pergunta, né? Isso é uma grande estratégia para resolver as questões do Enem. Qual é a questão que você vai fazer, né? Porque se você começa pela pergunta, evita que aconteça aquilo de você começar a ler o texto lá em cima, quando chega aqui embaixo, você não sabe o que você leu lá em cima. Então, começa sempre pela pergunta, sintetiza a pergunta, imagina a situação da pergunta e quando você for para o texto, você já vai sabendo exatamente o que você precisa pegar daquele texto. Vamos ver isso na correção das questões. Como eu tenho uma questão desse tipo aqui, por exemplo, isso aqui é como se fosse quase que uma tabela, né? Esses dados aqui em sequência, então eu começaria lendo a questão aqui por baixo. A pergunta é só isso daqui, mas eu começaria lendo todo esse pedacinho para já criar um contexto. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é... A pergunta quer saber qual é a marca que eu vou escolher. Mas eu já vi aqui em cima que ele fala o quê? Recomenda-se a ingestão de pão que possui a maior concentração de fibras. Então, eu já sei que eu quero a marca do pão que tem a maior concentração de fibras. Então, olha como nós já vimos com a pergunta, sintetizamos essa pergunta, já sabemos qual é a situação, qual é o assunto. Então, já vamos buscando o que a gente quer. Vou marcar aqui rapidinho a nossa pergunta, exatamente o que nós queremos, né? A marca que possui a maior concentração de fibras. E eu quero saber qual é a marca que tem isso. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Opa, é o que eu quero saber, né? Quem tem a maior concentração de fibra. E aí ele bota aqui, ó, o que seria essa concentração de fibra? É o que ele coloca aqui dentro do parêntese, né? O que está dentro do parêntese explica o que foi dito antes. Então, essa concentração de fibra é dada de que forma? Massa de fibra por massa de pão. Lembra da nossa tabelinha, nossa nuvenzinha, que fala o quê? Que essas palavrinhas nos remetem a uma razão, a uma fração. A palavrinha cada, por, em, para, sempre nos dá a ideia de fração. Então, quando ele faz a massa de fibra por massa de pão, ele está falando de uma fração. Então, já temos que ver o seguinte, eu quero a maior concentração, então eu quero saber quem é a maior razão. Começando pelo primeiro, nós temos que a marca A tem 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Como é que nós escrevemos isso? 2 para 50, né? 2 a cada 50, 2 por 50, tanto faz. Então, quanto seria o B? 5 em 40. C, 5 para 100. D, 6 a cada 90. E, 7 a cada 70. Então, aqui nós temos todas as razões referentes ao que está sendo falado aqui. Alguns alunos provavelmente nem precisariam escrever todas as razões, eles conseguiriam, por seus raciocínios, eliminar as opções que são impossíveis e conseguir chegar lá. Mas eu vou fazer todo o processo que você poderia fazer para resolver a questão. Bom, escrevi todas as frações. Vamos pensar aqui. Qual é o conceito que a gente tem que usar agora? Razão, o conceito de razão era você montar a fração. Agora entra nessa questão também o conceito de comparação de frações. Então, você vê, o Enem ele envolve, né, vários assuntos. Agora estamos retomando o assunto lá da ideia de conjuntos. Então, comparação de frações é o que nós vamos fazer aqui. Só que para nós compararmos frações, nós temos pelo menos 3 maneiras. Uma, ou você divide cada número desse, descobre quem é o decimal correspondente, e aí você vai ver quem é o número maior, que é o que a gente quer. Ou você iguala os denominadores das frações pelo MMC, que aqui daria muito trabalho. Ou você iguala os numeradores dessa fração.
Também dá para comparar assim. Nesse caso aqui, eu vou usar o seguinte método. Vamos igualar os numeradores, porque é visivelmente fácil de ver que dá para nós chegarmos a numeradores 1 em todos eles. Porque nós vamos simplificar essas frações e você vê que em todos eles o denominador é múltiplo do numerador. Então dá para simplificar e todo mundo chegar a 1. Vamos observar? Aqui eu vou ficar simplificando isso aqui por 2, o que eu vou ter aqui? Desculpa, aqui faltou eu falar da simplificação de frações, como eu falei anteriormente, né? Quando comparar frações, nós temos que simplificar a fração e chegar a frações equivalentes. Essa fração sendo simplificada, vai chegar a 1 para 25. Simplificando a próxima, ela vai chegar a 1 para 8. Simplificando a próxima, ele vai chegar... Aqui eu não simplifiquei, por quê? Porque como aqui os numeradores já são iguais, dá para perceber que aqui a concentração de fibra será maior, porque aqui eu tenho 40 de pão para 5 de fibra. Aqui eu tenho 100 de pão para 5 de fibra. Então, é claro que aqui tem muito mais concentração, porque tem pouco pão para essa quantidade de fibra que é igual a daqui, que tem mais pão. Então, essa daqui já morreu, né? Por eliminação, a gente já arrisca essa daqui por eliminação. Aqui, simplificando, nós temos 1 para 15, e aqui, simplificando, nós temos 1 para 10. Agora que nós temos todos os numeradores iguais, nós podemos, por eliminação, perceber o quê? Vamos aqui comparar esses dois aqui, ó. Vamos pensar em dinheiro. Você pode pensar em dinheiro para resolver essa questão da fração, tá? Então, aqui, ó, sempre a nuvenzinha lá do pensar em dinheiro, que vocês vão ver como isso ajuda a resolver muitas questões. Vamos pensar aqui, ó, R$1 para 25 pessoas, e aqui é R$1 para 8 pessoas. Aonde eu vou ganhar mais dinheiro? Aonde vai ter a maior concentração de dinheiro? Em R$1 para 8 pessoas, porque aqui tem mais pessoas para receber. Então, esse daqui é menor do que esse. Morreu. R$1 para 8 pessoas, R$1 para 15 pessoas. Maior concentração? Aqui. Então, também morreu. R$1 para 10 pessoas, R$1 para 8 pessoas. Maior concentração está aqui. Então, aqui também morreu. Portanto, essa é a fração que nós estamos procurando. O gabarito seria a letra B. Uma outra forma de você pensar, e olha só que também é um pensamento bem interessante, e como eu sempre falo com vocês, eu sempre uso a questão para ampliar o leque de conhecimentos, né? Então, a gente fala de vários assuntos dentro de uma mesma questão. Olha que pensamento interessante você poderia ter. Você poderia usar o pensamento de porcentagem nessa questão. Por que a porcentagem? Porque tem coisas da porcentagem que elas são bem básicas, né? Se tornam mais fáceis, a gente consegue fazer de cabeça. Esse aqui é um exemplo. Vamos pensar aqui, antes da gente falar da questão, na porcentagem do 10%. O que significa 10%? Significa você dividir por 10. Então, se você pegar qualquer número e dividir por 10, você acha o 10% daquele valor. E dividir por 10 não precisa fazer conta. Basta a gente deslocar a vírgula para a esquerda uma casinha. Então, vou dar um exemplo aqui. 10% de 20 dá R$2, porque você elimina o zero daqui, ou seja, a vírgula que estava aqui, ela se desloca para cá. E como depois da vírgula não escrevemos o zero, fica só o 2. Mas, na verdade, a gente não é que a gente corta o zero, a gente desloca a vírgula uma casa. Isso acontece em toda divisão por 10. Quanto seria 10% de 200? 20. Deslocamos a vírgula daqui para cá. Cortamos um zerinho, dá 20. Quanto seria 10% de 185? 18,50. Porque a vírgula que estava aqui deslocou uma casa para cá. Então, 10% de qualquer valor, basta você tirar uma casa. E aí você encontra o valor. Então, esse raciocínio 10% ele poderia ser usado especificamente nessa questão. Porque matemática tem vários caminhos, né, gente, de chegar ao mesmo resultado. E esses caminhos, a gente tem que ver qual que é o caminho mais fácil que a gente vai seguir. E cada um tem um raciocínio diferente do outro. Por isso que é importante a gente ter um leque bem amplo, para a gente ver qual o caminho mais fácil que a gente vai usar em determinada questão. Então, aqui, ó, daria para perceber, quem tem esse olhar da porcentagem, 7 é exatamente 10% de 70, lembra? É só tirar o zerinho. Então, se você pegar isso aqui como parâmetro, o 10% como parâmetro, você iria ir por eliminação também. Então, nem precisaria escrever as frações, acredito que muito aluno tenha pensado dessa forma. Então, veja bem, 7 em 10 é 10%, 7 em 70 é 10%. Aqui, para que fosse 10%, teria que ser o quê? 9. Como eu tenho 6, ou seja, eu tenho menos de 10%, então essa fração
perdeu para essa. Ou seja, ela vai ser eliminada. Vou olhar aqui no 10%. Essa cara aqui, ele tem que ser 10%. Para ser 10%, em cima tinha que ser 10. Como está 5, tem menos. Foi eliminado. Esse cara aqui, ele teria que ter 10%. Como 10% seria 4 e aqui tem 5, ele tem mais de 10%. Como eu quero o maior, esse aqui morreu. E esse aqui, obviamente, também tem menos de 10%, porque 10% seria 5, ele tem menos de 10%, então também morreu, só sobra a letra B. É um outro pensamento bem interessante, né? Por isso que matemática é tão linda, né? Questão número 2. Começando pela pergunta. No caso, eu vou começar aqui pelo finalzinho, né? Visto que tem aqui todos esses dados em lista. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao pior desempenho. O filtro descartado é... Bom, vamos de novo ler a pergunta, sintetizar para a gente já saber exatamente o que a gente quer. Eu quero saber qual é o filtro que vai ser descartado. E ele fala para a gente aqui que, ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias. Então, o filtro que será descartado é aquele que tiver a maior razão entre a massa e o número de dias. Então, a gente tem que fazer essa síntese para a gente poder entender o que a gente vai buscar. Então, eu já sei que a questão fala de um filtro que vai ser descartado. Qual é a condição para esse descarte? A maior razão entre a massa e o número de dias. Então, a gente fazendo esse resumo, fica muito mais fácil de entender a questão e saber o que a gente quer. Vamos lá. Será que a gente precisa ler esse texto todo? Não, porque eu já sei que o que eu quero é a razão, a maior razão, entre a massa e o número de dias. E o cara fala pra gente aqui, ó, o filtro 1 tem 18 miligramas, miligramas é a unidade de medida de massa, em 6 dias. Isso é o tempo, é o número de dias. Então, eu nem preciso ler esse texto. Quem quiser pode ler para ficar melhor entendido. Mas, como objetivo é diminuir o tempo da questão, a ideia era que você não lesse esse texto. Então, a fração que nós vamos escrever aqui, visto que ele falou em razão, e toda vez que se fala em razão, se fala em quê? Em fração. Então, nós temos aqui 18 em 6 dias. Lembra das nossas palavrinhas mágicas, né? A, cada, para, em, por. Então, aqui, em 6 dias, 18 por 6. E aqui nós vamos perceber que em todos eles nós teremos que escrever 15 por 3, 18 por 4, ou seja, temos de novo aqui uma questão que fala de quê? De comparação de frações, como na questão anterior. Só que nesse caso aqui, a gente percebe pelos números que essas razões, essas frações, elas vão dar números inteiros. Então é muito mais fácil a gente dividir para achar o número correspondente do que trabalhar com as frações, né? Então nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar números reais, porque a divisão vai dar exata. Então aqui 18 dividido por 6, que vai dar 3. Aqui 18 dividido por 3, que vai dar, perdão, 15 dividido por 3, que vai dar 5. 18 dividido por 4, que vai dar 4,5. O que nós queremos mesmo? A maior razão, ou seja, o maior resultado. E aqui 6 dividido por 3, 2. E 3 dividido para 2, 1,5. Você pode pensar em dinheiro, né? R$3 para 2 pessoas, dá 1,50 para cada um. Então, veja que aqui nós temos uma questão similar à outra, fala de comparação de frações, primeiro fala de razão, depois fala de comparação de frações, sendo que aqui a gente pode comparar as frações encontrando o número real correspondente, que aqui dá uma divisão exata. Portanto, o filtro que será descartado é aquele que tem a maior razão, portanto, é a letra B. Questão 3. Começando pela pergunta. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é. Então, o que nós queremos? A ordem das distâncias percorridas. Vamos ver o que ele está falando para a gente. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora.
Bom, então estamos vendo aqui que a questão trata de velocidade média. O que nós queremos saber? A distância de cada equipe. Qual é a informação que ele está dando para a gente aqui? O tempo do percurso e a velocidade média. Então, o que você teria que ter em mente aqui, que é aquilo que eu falei que tem que estar na nuvenzinha? O que é velocidade média? Que razão é a velocidade média? E a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo. Então, o cara pode te dar a velocidade e a distância e te pedir o tempo. O cara pode te dar a distância e o tempo e te pedir a velocidade. Ou ele pode te dar a velocidade e o tempo e pedir a distância, que é exatamente o que a questão está pedindo. Então, a questão está pedindo essa distância e a questão dá a velocidade e dá o tempo para a gente. Então, basta substituirmos aqui nesta razão. Então, ele fala aqui, ó, equipe alfa, percurso de 90 minutos com uma velocidade de 6 km por hora. Então, vamos substituir isso aqui e ficaremos assim. A equipe alfa tem uma velocidade de 6 e uma distância que eu quero saber, num tempo de 90 minutos, que é o que ele fala aqui pra gente. Então, como que nós vamos calcular essa distância? Aplicando aqui a propriedade da proporção, né? Ou seja, multiplicando isso daqui. Então, a distância será 6 vezes 90, 540 quilômetros. Então, bastava nós multiplicarmos. Por aqui, a gente já percebe qual é o padrão da questão. Tem questões que, às vezes, você tem que fazer a mesma coisa em todas as questões, o mesmo padrão. Então, quando a gente percebe o padrão, a gente já poupa alguma etapa desse padrão. Ao invés de escrevermos isso aqui, poderíamos ir direto para quê? Para a multiplicação. Então, a equipe beta vai ter 5 vezes 90, porque aqui tem 5 km por hora em 90 minutos. E a equipe gama vai ter 6,5 vezes 60. E o que nós queremos mesmo? A ordem dessas distâncias. Quem é maior? É a equipe alfa. Então, se a alfa é a maior, ela tem que estar aqui na ponta. Vamos até pensar o lado da eliminação das opções, né? Vamos pela eliminação. Tem alguma medida igual? Não. Se não temos nenhuma medida igual, então nós podemos ir eliminando. Se não tem ninguém igual, aonde fala que beta é igual a alfa, a gente corta. Aqui também fala que beta é igual a alfa, então a gente corta. Eliminamos as duas absurdas. Agora vamos para as outras. Eu sei que alfa é o maior de todos. Então, alfa tem que estar aqui por último, porque olha, os símbolos estão virados para lá. O símbolo de maior, quando a gente faz uma comparação entre grandezas, ele é sempre virado dessa forma. O menor para a esquerda e o maior para a direita, sempre nesse formato. Então, o número maior tinha que estar aqui, no caso é alfa. Depois, o próximo maior é o beta. E depois é o gama. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Questão 4. Começando a pergunta. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. E olhando para as opções, a gente observa que tem a letra Q, que tem a letra M. Vamos sintetizar a pergunta. A expressão que relaciona Q e M. Tem caído muita questão no Enem que envolve questão algébrica dentro de outros assuntos, como é o caso aqui, razão com expressão algébrica. E ele quer a expressão algébrica que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo. Então, resumindo a nossa pergunta, o que ele quer? A concentração alcoólica que é prejudicial à saúde. Então, você tem que botar na sua cabeça já qual é o assunto da questão. Tá? Imaginar a situação. Eu quero a concentração alcoólica que prejudica a saúde. Vamos ao texto ver o que a gente encontra. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. Até aqui, alguma informação importante? Não, só explicou do álcool, esse pedaço já morreu. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume do sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Vamos parar aqui, vamos sintetizar esse pedaço. O cara falou que a concentração do álcool, já sei que eu quero a concentração alcoólica que é prejudicial à saúde. E ele diz pra gente que essa concentração é dada de que forma? Como a razão. Quando o cara fala em razão, você tem que pensar em quê? Fração. Então, você já sabe que você vai ter que montar uma fração. Então, é entendido como a razão entre, preste atenção na ordem do que está sendo dado no texto, a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medido em grama,
e o volume do sangue em litro presente no organismo. Então, resumindo esse pedaço todo até aqui, o que nós temos? Uma razão, uma fração que relaciona Q, que é a quantidade de álcool, e o volume, que é dado em litro. Observe que o Qzinho já está aqui, está faltando encontrar as outras informações. Vamos continuar lendo o texto. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo medido em quilograma. Parei aqui, vamos raciocinar nesse pedacinho. Vou até pegar o marca-texto aqui para eu marcar até onde a gente já foi. Paramos aqui. Você sempre tem que fazer assim. Lê um pedaço, sintetiza. Não adianta ler tudo, vai chegar no final e não sabe o que leu no começo. Tem que ir sintetizando aos poucos. Então, esse pedacinho de novo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilograma. Então, esse pedacinho que eu marquei é o que a gente precisa. Por quê? Porque já vimos que a concentração é a quantidade Q pelo volume. A quantidade Q, a gente já percebe pelas opções que ela não tem um valor, ela vai ficar ali. Por isso, ela está presente nas opções. Agora, o volume, a gente tem que mexer, a gente tem que encontrar o resultado, porque a gente não tem aqui a palavra volume dentro das nossas expressões. Bom, então, ele diz para a gente que o volume é 8% da massa corporal M. Olha o Mzinho da história aparecendo aí. Então, vamos escrever isso. O volume é 8%. O que é 8%? Seria 8 por 100. 8 por 100 pode ser escrito como 0,08, porque toda vez que nós temos uma divisão por 10, divisão por 100 ou por 1000, a gente não precisa fazer a conta, né? Basta deslocar a vírgula. Como aqui nós temos duas casas, deslocamos a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 8 dividido por 100 é 0,08. Então, 8% é o mesmo que 0,08. Como ele disse que o volume é 8% da massa corporal M, dizemos que o volume é 0,08, que é 8% de M. Esse porcento de alguma coisa vira vezes. Então, é 0,08 vezes M. É que o vezes a gente também não escreve aqui, não é isso? Então, já achei o meu volume. Voltando ao texto, diz: de acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde. Opa, o que eu quero mesmo? A concentração alcoólica prejudicial à saúde. O cara já deu pra gente ali que a concentração é dada por uma razão, onde você tem Q, que é o álcool, e o volume. Já descobrimos que o volume é 0,08 vezes M. Agora ele fala pra gente que, de acordo com a Associação Médica, a concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro pode ser prejudicial à saúde. Então, vamos sintetizar este pedacinho aqui. O que tem de importante quantitativo nesse pedacinho? Que a concentração superior a 0,4 é prejudicial. Como é que a gente escreve isso? Que a concentração tem que ser maior que 0,4 gramas por litro para ser prejudicial. Então, agora, se nós juntarmos todo esse raciocínio, a gente escreve exatamente o que ele quer. Eu tenho aqui a minha razão, que o volume, que eu sei que é 0,08, e esta concentração, que é a minha fração, ela tem que ser maior que 0,4. Então, a concentração tem que ser maior que 0,4. Como a concentração é dada por esta razão, e essa razão tem que ser maior que 0,4. E olha que o cara nem mexeu na expressão. Essa